Fratelli e sorelle, buongiorno. O bom dia do Papa Nel Francisco. viaggio all'interno delle 10 Na parole, viagem dentro das 10 arriviamo oggi al palavras, comandamento sul nós padre hoje e la vamos madre. abordar o mandamento sobre o Si pai e a parla mãe. dell'onore dovuto ai Fala genitori. da honra que nós devemos aos nossos Che pais. cosa è questo onore? E o que é essa honra? Il termine ebraico O indica la termo gloria, hebraico il indica a glória, valore, o valor, alla lettera il ou peso, seja, o la peso, consistenza di una realtà. a consistência dessa realidade. Non è questione di forme Não é uma esteriori, ma di questão de verità. forma externa, exterior, Onorare mas de Dio nelle verdade. scritture vuol Honrar a dire Deus nas riconoscere la Escrituras sua quer dizer realtà, reconhecer fare a i sua conti con la realidade, sua fazer presenza. as Ciò contas si com a sua esprime anche presença. con i E riti, isso se ma expressa implica também através soprattutto de dare a ritos, Dio mas il giusto implica, posto sobretudo, nell'esistenza. atribuir a Deus o Onorare lugar il certo na padre nossa e la existência. madre vuol Honrar o dire pai e a mãe dunque quer dizer, riconoscere portanto, la loro reconhecer a importanza sua importância anche con atti também com concreti gestos concretos. che esprimono Gestos que dedizione, expressam dedicação, affetto e cura. carinho e cuidados. Ma non si tratta solo di questo. Mas não é somente isso. La quarta parola ha una A sua quarta caratteristica. palavra, o quarto mandamento, È tem a il sua comandamento che característica. contiene É un um esito. mandamento que contém um Dice infatti, êxito, onora tuo padre e uma tua promessa. madre come il Honra teu Signore, pai e tua tuo mãe Dio, como o ti ha Senhor, teu comandato, Deus, perché te si mandou, prolunghino i tuoi giorni para que e tu seus sia felice dias nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. sejam felizes e tenhas Onorare vida i longa sobre genitori a terra. porta a una lunga vita Honrar os felice. pais conduz a uma La vida longa e parola feliz. felicità nel A Decalogo palavra compare felicidade no Decálogo solo legata alla aparece relazione con i exclusivamente genitori. relacionada aos pais. Questa sapienza Essa plurimillenaria sabedoria dichiara plurimilenar ciò che le scienze declara umane hanno aquilo que as saputo ciências elaborare humanas souberam solo da elaborar poco più di un há secolo, pouco mais de um século che cioè apenas. l'impronta Isto é, dell'infanzia que as segna tutta marcas la da vita. infância marcam toda a Può vida. essere facile spesso Pode ser capire fácil, se qualcuno muitas è vezes, cresciuto in un ambiente entender se sano alguém ed cresceu num ambiente equilibrato, saudável e ma equilibrado. altrettanto percepire Mas se una também é persona muito viene da fácil perceber esperienze di se uma abbandono o di pessoa violenza. provém de uma experiência de La nostra abandono ou de infanzia è violência. un po' come un A inchiostro nossa indelebile, infância é assim como uma si tinta esprime indelével nei gusti, que se expressa nei nos modi di gostos, essere, nas maneiras de anche se ser, alcuni tentano di mesmo nascondere que le alguns tentem ferite delle esconder proprie as suas origini. feridas das suas próprias origens. Ma il quarto comandamento Mas o dice di quarto più mandamento ancora. disse ainda mais. Non parla della bontà dei Não fala genitori, simplesmente da non bondade richiede dos che i pais. padri e le madri Ele não siano pede que os perfetti. pais e as mães sejam Parla di perfeitos. un atto dei figli, Fala de a gesto dos prescindere dai filhos, meriti dei genitori. independentemente E dos dice una méritos dos cosa pais. straordinaria E diz uma coisa e extraordinária e liberante, liberatória. anche se non tutti i Mesmo genitori que sono buoni nem e todos non os tutte pais le sejam bons infanzie e nem sono todas as serene, infâncias tutti serenas e i tranquilas, figli possono essere todos os felici filhos podem ser perché il felizes, raggiungimento di una porque vita piena e alcançar uma felice vida plena e dipende dalla feliz giusta riconoscenza depende do verso chi justo ci ha messo al reconhecimento mondo. em relação a quem nos colocou ao mundo. Pensiamo a questa parola, Vamos pensar nessa quanto può palavra. essere costruttiva Como ela pode ser per tanti construtiva giovani para che muitos vengono da jovens storie di dolore que provém de e per tutti histórias de coloro che dor hanno patito nella e para propria todos aqueles giovinezza. que sofreram na própria juventude. Molti santi e moltissimi Muitos cristiani, santos e muitos dopo cristãos, un'infanzia dolorosa, depois de uma infância hanno vissuto dolorosa, una vita luminosa tiveram uma vida luminosa, perché grazie a Gesù Cristo porque graças a si Jesus sono Cristo riconciliati se con la vita. reconciliaram com a vida. Pensiamo al Por oggi exemplo, beato, podemos ma pensar no prossimo hoje mese beato já, mas santo nós no próximo mês santo, Sulpício, Santo quel Suplício, giovane napolitano aquele jovem napolitano che a 19 anni que com 19 anos ha finito la sua vita riconciliato morreu con tanti dolori, reconciliando-se con com tante tantas cose, dores e perché com il cuore tantas suo coisas. Por era quê? sereno Porque o seu coração estava e mai tranquilo, sereno. aveva rinnegato E ele nunca havia dei suoi renegado os genitori. seus pais.
Por exemplo, podemos pensar em São Camilo de Leles, que teve uma infância desordenada e construiu uma vida de amor e de serviço. Podemos também mencionar Santa Josefina Bakhita, que cresceu numa escravidão terrível, ou no beato Carlo Gnocchi, órfão e pobre, ou até mesmo no próprio São João Paulo II, marcado pela perda da mãe em jovem idade. O homem, de qualquer história ele provenha, ele recebe desse mandamento a orientação que conduz a Cristo. Nele se manifesta o Pai verdadeiro, que nos oferece de renascer do alto. Os enigmas da nossa vida se iluminam quando descobrimos que Deus, já desde sempre, nos prepara uma vida como seus filhos, onde todos os atos são uma missão recebida por Ele. As nossas feridas começam a ser méritos quando, por uma graça, nós descobrimos que o verdadeiro enigma não é mais o por quê, mas por quem? Por quem aconteceu-me isso? Em vista de que obra Deus me forjou através da minha história? Tudo isso é revertido, tudo se torna precioso, tudo se torna construtivo. A minha experiência, mesmo que seja triste e dolorosa, a luz do amor, ela se transforma para os outros, para quem? Fonte de saúde. Então, nós podemos, assim, começar a honrar os nossos pais com a liberdade de filhos adultos e, com misericordiosa acolhimento, acolher os seus limites. Honrar os pais, eles nos deram a vida. Se você se afastou dos seus pais, faça um esforço e volte a eles. Volte a eles. Talvez eles estejam velhos, mas eles te deram a vida. E depois, entre nós existe esse costume de dizer coisas feias ou palavrões. Por favor, nunca insultem os pais e nem os pais dos outros. Nunca se insulta a mãe e nem o pai. Nunca. Tomem vocês essa decisão interior. De hoje em diante, nunca mais eu vou insultar a mãe ou o pai de alguém. Eles deram a vida e não podem ser insultados. Essa vida maravilhosa nos é oferecida e não imposta. Renascer em Cristo é uma graça que deve ser acolhida livremente. E é um tesouro do nosso batismo, no qual, graças ao Espírito Santo, um só é o nosso Pai, o que está no céu. Muito obrigada.